Paz do Senhor Jesus, igreja. Eu gostaria de ler com vocês Jeremias, capítulo 18. É uma mensagem conhecida, mas eu não sei, eu quero levar os irmãos por um caminho hoje que Deus colocou no meu coração. Jeremias, capítulo de número 18. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senta um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É claro que essa mensagem aqui, esse texto, está falando de Deus levantar vasos dentro da igreja, né? Homens, mulheres, pessoas cheias do Espírito Santo, cheia de poder, não é isso? Cheia de dons. É tão bonito ver alguém usado na mão de Deus, pessoas que têm um dom extraordinário da palavra, outros têm o dom da cura, outros têm o dom do cântico, né? Outros têm o dom de tocar instrumento, ministrar louvores. Enfim, cada um tem o seu dom. Outro tem o dom de cuidar da porta, com muito carinho, receber as pessoas da igreja. Outras pessoas têm assim um carinho especial em fazer limpeza, cuidar da casa de Deus. E tudo isso são coisas boas, né? São coisas boas. Mas eu gostaria de não ir muito por esse lado. Eu quero entrar no outro lado. Quem sabe Deus vai falar com alguém aqui, e isso vai ser muito importante. O Senhor falou com Jeremias. Deus tirou Israel do Egito, transformou numa nação. Deus honrou Israel. Israel era um povo abençoado, como é um povo abençoado. Só que Israel, quando eles estavam vivendo assim momentos de bonança, eles esqueciam de Deus. Você lê o livro de Juízes, você vai ver lá que tem épocas que Deus levantou juízes, e julgava Israel, corrigia, disciplinava. Israel entrava nos planos do Senhor, e os adversários eram reprimidos, era expulso, e Israel, aquela geração, vivia muito bem, compreende? A terra produzia, e Deus abençoava, o animal do campo também, o gado, tudo ia muito bem. Aquela geração morria, vinham os filhos. Aí os filhos, vivendo aquela vida de bonança que os pais deixou, já não dava mais valor no Deus verdadeiro, não dava mais valor no sacrifício, nas orações, na conduta, no testemunho. E aí o povo ia se desviando, e Deus tinha que agir. O que Deus faz? Vai lá os amalequitas, levanta agora os jebuseus, levanta agora os fariseus, os outros anaquitas, amalequitas. Existe uma série de pessoas, de nações, que o próprio Deus deixou. Deus podia exterminar todos, mas Deus deixou eles exatamente para dar uma puxada de orelha em Israel. Compreende isso? Parece que eu vejo Deus também trabalhando assim com algumas pessoas em nossos dias. Mas vamos lá. Então, na época de Jeremias, o povo estava vivendo já uma vida completamente fora dos princípios da palavra do Senhor. E o povo achava que era dono de si próprio, sabe? Dono do seu próprio nariz, dono da sua própria vida. Achava que tinha poder além do que Deus tinha dado.
e podia fazer o que queria. Então Deus falou: espera aí. Chamou o profeta e disse ao profeta: você desce à casa do oleiro. Desce lá, porque lá eu vou falar contigo. Primeiro ponto. Para nós ouvirmos a voz de Deus, ainda que sejamos homens de Deus, obreiros, eu pergunto para vocês, quem era Jeremias? Profeta do Senhor. Profeta do Senhor. E Deus falou: desce, você tem que descer. Você tem que descer à casa do oleiro. Bom, entendendo no sentido mais simples, as olarias antigamente, eu até já presenciei isso lá no Mato Grosso, eles faziam os barracões à beira dos brejos, à beira do pântano. Quem lembra que era assim? Hoje que tem caminhões, tratores, que arrastam o barro lá até para os centros da cidade, lá, enfim, lá para os povoados mais fáceis de trabalhar. Tudo bem. Então, Jeremias tinha que descer a casa do oleiro, descer ao brejo, descer ao pântano, descer lá embaixo. Mas ele era um rapaz obediente. Tudo bem, Senhor, o Senhor está falando, eu vou descer então a casa do oleiro. E Deus falou: olha, você vai lá e observa o que o oleiro está fazendo. Vai lá e observa. Então, eu parece que vejo Jeremias descendo o morro, descendo. Eu acho que chega uma parte quase que escorrega no brejo, vai descendo. Aí ele chegou e viu lá um galpão, né? Um barracão, quem sabe, coberto de sapé, quem sabe, de palha de coqueiro, que o negócio era bem rude, não era que nem hoje, tá? Aí o oleiro está lá com o barro, trabalhando, né? Aí eu gostaria de mostrar um outro ponto para vocês. A origem do barro. Quem já viu o barro bruto lá do brejo? Vocês já viram? Já viu, pastor? O barro que vem do brejo, olha bem, escute aqui. A pessoa vai extrair o barro de lá, ele pega um carrinho de roda, vai lá, ou uma carriola, e estira o barro vem cheio de palha, cheio de pedaço de pau, o barro vem cheio de pedregulho, o barro vem cheio de minhoca, raiz, formiga, cupim, né? Vem cheio de inseto. O barro vem totalmente cheio dessas contaminações. Esse barro, do jeito que ele está lá, será que ele pode ser transformado num vaso? Não. Assim somos nós. Eu vou tentar explicar isso ponto por ponto. Assim é você. Você chegou na igreja, você chegou aqui fumando, bebendo, jogando, adulterando, brigando, batendo, apanhando, traficando. Você chegou aqui com o coração cheio de raiva, de ódio, de malícia, de vingança. É ou não é verdade? Então essas coisas a gente vem lá do mundo. Deus pega o barro lá do mundo, cheio dessas coisas, e traz. Aí o oleiro, primeira coisa que o oleiro faz, ele pega aquele barro e dá uma quebrada nele, e tira as raízes de pau, raízes de mato, raízes de capoeira. Você sabia que tem muitos crentes que vêm para a igreja e eles ainda estão com o coração cheio de raiz de amargura? Estão com raízes no coração de raiva, estão com o coração cheio de raízes de vingança. Às vezes até obreiros da casa do Senhor ainda não foi totalmente moldado pelo oleiro. O coração ainda tem raízes, mas o oleiro vai ter que tirar essa raiz. O oleiro vai tirar essa raiz, irmão. Pode ficar tranquilo que o oleiro vai chegar nessa raiz. Ele vai arrancar essa raiz que está aí no seu coração. Parece que eu vejo alguém que escreveu Hebreus falando: toma cuidado, que nem uma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito seja contaminado. Então nós precisamos de imediatamente fazer uma averiguação e deixar o oleiro. O oleiro, ele tem uma ferramenta chamada palavra, chamada ensinamento, orientações bíblicas. Então, a partir do momento que esse barro vem para essa olaria, que é a casa de Deus, esse barro ele tem que estar em total dependência do oleiro. Ele tem que estar na dependência do oleiro. Ele tem que estar ali, firme ali. Ele não pode dizer: Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Nós estamos aqui unicamente para obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, a lei do servo antigo, pelo que eu estava lendo nas escrituras, ele nem olhava no rosto de seus senhores.
Vocês lembram disso? Quem já estudou isso? Nem olhava, pastor, na mão. Davi chegou a escrever um salmo que diz assim: eu estou como a serva que não tira o olho da mão da sua senhora. Ali esperando o movimento da mão, porque era proibido o servo fixar o olho no olho do seu senhor. Era proibido, por lei. Era na mão, então ele está olhando na mão. Se a mão, conforme o sinal, o servo imediatamente fazia. Irmão, assim é você, é eu, somos nós na presença do Senhor. Eu lembro daquele publicano quando entrou no templo, quando Jesus contou aquela parábola. O publicano não olhou para cima. O publicano olhou, abaixou a cabeça, olhou para baixo. Quem é que olhou para cima? O fariseu. O que é o fariseu? É a religião. Você está entendendo? O fariseu olhou para cima, se gloriou, mas o publicano olhou para baixo. Ele baixou a crista, ele baixou a bola, ele baixou mesmo para o Senhor. Eu não sou digno daqui nessa casa, Senhor, eu não sou digno. E parece que eu vejo ele ali, quanto mais o fariseu se gloriava, mais ele se sentia pequeno. Meu Deus do céu, se esse homem é tudo isso, é dizimista, é jejuador, é orador, se esse homem é fiel em tudo, e o que eu sou então nesse negócio? Mas Jesus olhou e falou: sabe quem é que voltou de lá abençoado? Sabe quem saiu de lá abençoado? Quem abaixou a cabeça. Então isso aqui é importante, irmão. Quando você vem para a casa do oleiro, deixe o oleiro trabalhar. Deus está usando o pastor na palavra. Deus está usando o pastor numa repreensão, numa exortação. Irmão, abaixa a cabeça e fala: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eis-me aqui, mas eu não aceito. Como que você não aceita isso? Se a palavra é de Deus, se a orientação é divina, se o ensinamento está dentro da palavra, por que nós não vamos dar crédito? Tira essa raiz, o oleiro vai tirar essa raiz daí. Aí tiramos a raiz. O oleiro dá uma olhada e ele vê pedra. Eu não sei, vaso misturado com pedra fica horrível, fica ou não fica? Não funciona, ele tem que tirar essa pedra, ou moer essa pedra, né? Ele vai ter que tirar essa pedra. Quanta gente dentro da casa de Deus, com o coração pedrificado, coração de pedra, coração duro. Deus está falando e ele está lá, ó, endurecendo a cerviz, endurecendo o pescoço, que nem aqueles burros, jumento lá da roça, que você puxa a rédea para a esquerda assim, o bicho entorta. Quem já foi da roça aí? Eu falo muito da roça porque fui criado na roça, irmão. Você entendeu? Aí puxa, o bicho vai torto e joga a carroça em cima do toco e quebra. Mas é terrível. Então tem crente assim que Deus está puxando ele para cá, porque ele botou a cabeçona dele, o pescoço no jugo de Jesus lá em Mateus 11, 28, lá fala, né? Então, botou o pescoço, Jesus está falando: é por aqui, rapaz, é por aqui, meu irmão, é por aqui, irmã. E a irmã diz: não, eu vou no salão de beleza, eu vou fazer. E ela vai, e Deus vai apertando ela, e ela vai chorando e gemendo, passando luta. Por que não tira essa dureza? Por que não tira esse negócio ruim do coração e diga: Senhor, eu vou mudar de vida? É verdade, é verdade. Eu vou mudar de vida, Senhor. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida. O que é a inclinação da carne? A Bíblia está na igreja congregando, irmão, a igreja está bonita, de repente aparece uma irmã, que eu estou dizendo irmãs, que congregam, que são membros da igreja. Aparece com a roupa toda esculhambada, assim, toda arrochadinha, apertadinha ali, transmitindo aquele clima sensual já dentro da casa do Senhor. E ali, o que é isso? É inclinação da carne. Daqui a pouco está gerando morte espiritual. É o irmão que cobiça, é a irmã. Porque não vem para cá, irmã, dizer para mim que você não vai ter culpa na cena do crime. Você vai ter também. Se você anda relaxadamente, esculhambadamente, e transmitindo uma mensagem sensual, e alguém cair, ele caiu, mas você vai pagar um pouco do pato também. Tem sim, pastor. Na cena, o Senhor vai botar isso em prato limpo. Então é melhor tirar a pedra do coração. Tira essa pedra, deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro fazer a obra aí, meu irmão.
Arranca essa pedra fora do coração, essa dureza. Eu não obedeço pastor, eu não obedeço dirigente, eu não obedeço, só obedeço Jesus. E acabou a conversa. É aí que mora o perigo. Você sabia que é aí que mora o perigo? Eu só obedeço Jesus, acabou. Irmão, que conversa é essa? Me parece que na igreja de Corinto tinha o grupo do Paulo, do Pedro, do Apolo, do Cefo, sei lá, né? É ou não é verdade? Eu não consigo guardar bem na memória. Mas tinha o grupo, e tinha o grupinho de Jesus, que é perigoso. Mas por que, pastor? Porque o grupo que diz que é grupo de Jesus não obedece liderança, não obedece pastor, não obedece ninguém. Ninguém. Pode chegar alguém, Deus usar na palavra, usar na revelação, alguém entregar uma profecia, alguma coisa dessa natureza. Não. Olha que isso é perigoso. Se você obedece a Jesus, você obedece seu pastor. Se seu pastor está vivendo a palavra e dá testemunho dela, é claro que você vai obedecer a palavra do Senhor. Então, vamos retirar essa pedra do coração. Outra coisa importante, que eu acredito que é importante, meu irmão. Quem já tirou minhoca no brejo para pescar? O que tem de gente com minhoca na cabeça? Ele está congregando na igreja, ele dá uma voltinha, vai lá no fulano, vai lá no ciclano, porque ele... É assim, o negócio não funciona, até obreiro. Tem obreiro nos nossos dias que parece que a cabeça dele é cheia de minhoca. Irmão, faz assim. E ele, não, o negócio é aqui. Irmão, vamos fazer aquilo. Não, não funciona. Então, irmão, parece que... Vocês estão me compreendendo o que eu estou tentando explicar aos irmãos? Minhoca na cabeça, é cada coisa de bobo que faz, cada assunto de bobo, cada assunto de pessoas infantilizadas. Não dá, pastor. Irmão, para com isso. Vamos botar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar o oleiro trabalhar em nossas vidas. Deixa o oleiro fazer a obra. O barro não tem domínio de si próprio. Não tem. O barro não tem domínio de si próprio. Como é que o barro vai dizer ao oleiro: olha, eu quero ser feito desse jeito? Vamos lá. Eu separei uns 2 versículos aqui para os irmãos verem. Vamos lá. Capítulo... Vamos ver, Jesus, me ajuda aí. Capítulo de número 9. É Romanos 9, 20. Bem rapidinho, já volto para a mensagem aqui. Não vamos sair dela não, porque eu creio que é assim mesmo. Vamos lá. Romanos 9, verso 20 e 21. Opa, passei Romanos. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ver se não estiver enganado isso aqui. Olha lá. Verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fazes assim? Olha o que diz o texto, verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Por que tu replicas? Ah, Senhor, eu não quero ser isso. Irmãos, é aí que a gente se atrapalha na vida. Não adianta você que... Tem irmãos que tem um dom, como eu disse no início, de cantar. Canta bonito, amém. Ele vai aperfeiçoar aquilo dali, ele vai orar naquilo. É o dom dele, é o que Deus colocou na vida dele, aquilo dali. Não adianta eu querer cantar se eu não consigo cantar. Aí eu quero cantar. Não, eu tenho que cantar. E eu começo o tempo inteiro a ensaiar, e o negócio não vai. E eu começo na igreja a querer oportunidade. Eu tenho que cantar, irmão, mas espera aí, irmão. Se o meu dom não é cantar, o meu dom é orar pelos irmãos, ou ajudar em qualquer área da igreja, então eu vou procurar melhorar essa situação minha, esse meu entendimento de servir a Deus de outra forma, ajudando na porta, trazendo a palavra se for o caso, ajudar um irmão a aconselhar. Meu dom não é cantar, mas eu quero cantar. O barro está dizendo, não, Senhor, eu não quero. Então vocês têm que começar a entender que você pode ser bênção na mão de Deus do jeito que você é, dentro daquilo que Deus colocou na tua vida. Se você é um irmão que diz: puxa, pastor, eu gostaria tanto de cantar. Puxa, o cântico é um dom lindo. Eu também gostaria, mas eu não tenho, amém. Eu vou orar por aquele que canta, Deus vai usar ele, e Deus vai me usar em outra área. Quem está compreendendo? Então, isso é importante, mas o vaso está dizendo para o oleiro: eu não quero ser assim. Eu quero ser do meu jeito. Então esse vaso, ele está no primeiro processo lá, cheio de inseto ainda, sabia disso?
cheio de minhoca, cheio de pedra, cheio de raízes de pau. O negócio tem que mudar. Mas vamos seguir para frente, que o nosso horário vai embora. Aí, vamos acreditar que a pedra saiu. Vamos acreditar que a pedra saiu. Mas aí o oleiro olha lá, tem cupim, tem formiga. É ou não é verdade? Tem um monte de inseto. Ele vai fazer uma limpeza, pastor, uma limpeza. E vai tirar aquela vaidade, aquela pintura, aquele brinco, aquele shortão. Vai tirando aquele jogo de bola do nosso coração. É ou não é? Vai tirando o bailão, vai tirando o forrozão, vai tirando tudo. E vai fazendo a limpeza. E vai saindo tudo quanto aquilo que não presta. E o vaso e o barro vai ficando limpo. Primeira fase. Depois que ele limpa o barro, aí ele precisa agora amassar esse barro. Ele vai botar esse barro dentro de eu vi uma olaria uma época que se botava um cavalo. Quem já viu engenho de Moecana, movido a cavalo, tração animal? Lembra disso? Então lá no meio, em vez de ser o engenho da cana, eles colocam ali um tamborzão, no meio um eixo com várias pás, de vários ângulos, e vai enchendo aquilo de barro, e o cavalo vai rodando, e aquilo vai amassando, e o oleiro dá uma olhadinha e fala, nossa, está duro, pega um pouquinho de água, joga dentro, e vai rodando, parece que eu vejo assim, Deus usando o pregador, usando o pastor, usando o irmão, vai irmã, melhora de vida, coloca em ordem essas coisas, e é um dia na igreja, é 2 dias, é uma semana, é um mês, até ano, demora isso, é um processo que pode demorar, e aí o oleiro vai lá, olha, e ele fala, olha, está ficando bom, hein? Ele pega na mão assim, aperta, os carocinhos pequenos que tem, ele fala, tem que amassar mais. Senão o vaso vai ficar com defeito. E ele amassa aquilo, fica aquela massa fina. Quem já amassou pão para fazer massa de pão aí? As irmãs. Até os irmãos também. Eu quando era criança, minha mãe botava eu rodar o cilindro de maçapão. Naquele tempo não tinha esse negócio elétrico. Minha mãe amassava na mão. Depois rodava e eu ficava lá, só para não ir para a roça, eu ficava lá, rodando aquele negócio. Era mais ou menos, e o pão ficava assim, a massa bonita, aquela massa perfeita. Assim é o Senhor. Ele começa a amassar, quebrar nós, quebra o orgulho, quebra a exaltação, quebra a grandeza. Ele quebra, meus irmãos, a rapina, ele vai quebrando tudo. E você fica maleável, você fica bonzinho. O pastor fala, você diz sim, Senhor. O pastor diz sim, Senhor. Você evocou Jesus, sim, Senhor, Jesus. E você está preparado para ser um vaso. Mas não acabou. Aí ele pega uma parte daquele barro, bem amassadinho, limpo já, coloca na roda, que é um aparato, com a engrenagem embaixo, que ele vai pedalando e vai rodando, e aquela roda vai rodando. Tá? Aí ele pega o barro e coloca em cima. Depois ele pega aquela mãozona dele e coloca bem no meio daquele peloto de barro, e bota a outra do lado e começa a rodar. E vai moldando o vaso. É a hora que Deus está preparando nós, depois que nós passar por esse processo. Ele prepara, depois que ele prepara o vaso, fala, esse irmão está bom, essa irmã está boa, puxa vida, vai ser benção. Ele está esperançoso, o oleiro está esperançoso, né? Aí ele pega esse vaso recém-formado, ele coloca numa sombra, para dar uma secada na sombra, pastor. Sabe aquela secadinha na sombra, que se botar no sol, ele pode trincar, ele pode rachar, pode ter, é mais ou menos por aí o caminho. Aí ele coloca na sombra e fica lá aquele vaso, e o oleiro passa, dá uma olhadinha, o vaso está quietinho. Sabe que momento é esse? É aquele momento que você ora e Deus não responde. É aquela hora que você espera uma resposta de Deus, e você fala, meu Deus, está demorando, que luta, Deus nem me revela mais na igreja. Meu Deus do céu, eu oro, não sinto nada. Quem já passou por momentos assim? Olha que bom. Nós já passamos por esse momento, meus irmãos. É verdade. Aí você ora pelo filho e não acontece nada naquela semana, nem naquele mês, talvez nem naquele ano. Deus abre uma porta de trabalho e todo mundo arruma emprego, e menos você. Ô irmão, você está na sombra do Senhor. Deus está colocando você para dar uma enxugadinha lá, que você passou uma luta danada para se preparar. Doeu demais, machucou, você chorou muito, para deixar o vício, deixar a bebida, deixar tudo. Compreende? Aí depois que dá aquela secada, qual o próximo passo agora? Quem pode me dizer? Fogo nele.
fogo nele. Aí o vaso, tira o vaso, fica até contentinho, né? O oleiro chega perto, fala, vamos tirar esse vaso, vou colocar agora no forno. Ele vai lá, acende o forno, né? Forno de barro, não é como hoje, tudo elétrico, né? Antigamente metia lenha no forno. Quem já assou pão no forno de barro? Para saber se está bom, o forno tinha que pegar uma paia de milho e jogar lá dentro. E a paia de milho enrolar todinho e queimar. Quem lembra que era assim? É ou não é? Aí ele pega o vaso com todo cuidadinho, delicado, que o vaso é novo ainda, e vai levando assim, bota dentro numa pá, e ele vai levando, coloca dentro do forno e fecha a porta. Ei, Jesus, aí você chora. E aí o fogo está queimando e você está ali, Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Que luta, meu Deus, que eu estou passando. E é calúnia no lombo seu, e é perseguição, e é tribulação. E quando acaba uma vem outra, acaba outra vem mais outra. É problema com filho, é problema com família, é problema na área financeira, é problema na área dos negócios, é problema na igreja muitas vezes. E você está no forno da aflição, mas o oleiro está do lado de fora ali, falando, meu Deus, tomara que esse vaso aguenta. Que tem vaso que trinca dentro do forno. Quem sabe que tem vaso que quebra? Ele dá uma trincada, meu irmão, acabou. Se o vaso trincar na hora que ele estiver sendo cozido, assado, acabou, meu irmão. É verdade. Que situação difícil. E a irmã está lá orando pelo marido, o marido às vezes até trai ela, o marido está andando com o outro, ela está lá, meu Deus, o que é isso? Ou vice-versa, né? O marido está aí orando e a esposa está lá, vivendo uma vida fora da palavra. Meu Deus, o irmão está orando, a irmã está orando, o filho chega em casa bêbado, às vezes até com droga na cabeça. É ou não é verdade isso? Fogo está queimando, fogo está queimando. Mas chega uma hora que Deus vai tirar você do forno. Aí o oleiro dá uma olhadinha assim e fala, olha, já está dando a hora certa, se deixar passa do ponto. Se deixar passa do ponto. Quem sabe que é assim? Deus sabe até onde você resiste. Deus sabe até onde nós resistimos, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus não dará a tentação além daquela que nós podemos suportar. Deus não dará a tentação, não dará a luta além daquilo que eu posso suportar. Se você está passando, é porque Deus sabe que você tem condição, que você tem força para suportar. É verdade. Aí o oleiro vai lá, abre a tampa do forno devagarzinho, dá uma olhadinha e falou, o vaso está bom. Ele tira o vaso, bota lá para esfriar, né? Bota lá para esfriar o vaso. Depois vai fazer um testezinho no vaso. Quem sabe que o vaso bom tem que dar uma cantadinha? Tem ou não tem, pastor Fidel? Tem ou não tem? Aí Deus permitiu a luta, você tome. Falei, meu Deus do céu, parece que o negócio é difícil, mas fique tranquilo. Que vaso de barro, ele serve para todos os ambientes. Fique em paz, que vaso de ferro, de prata, de ouro, muitas vezes tem que ter um lugar específico. Mas o vaso de barro não, ele serve ali embaixo do altar, serve aqui em cima, ele serve lá em cima, serve lá na porta para bonito. O vaso de barro serve para qualquer lugar, meus irmãos. O importante é o que vai ser colocado dentro, que é a preciosidade do Espírito Santo. Vaso de barro, ele está em todo lugar. Você pode ver que todo lugar tem um vaso de barro. De ouro não é não. Ele está ali meio amarelinho assim, mas é porque ele foi pintado com tinta. Mas é barro. Quem compreendeu a palavra? Irmãos, eu sei que o Espírito Santo é que leva a palavra. E o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo complete aquilo que nós não temos capacidade. Nós não temos condições. Mas o Senhor tem, para Ele completar a palavra. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, e que você seja um vaso nas mãos do Senhor. Pode ser o pior barro que tiver lá, Deus vai trabalhar nesse vaso, e vai fazer a obra. Ficamos em pé.